Então, nós trouxemos aqui, né, um conceito que é a forma mais inteligente do cliente comprar o seu bem sem a necessidade de pagar juros. Porque, querendo ou não, né, a cultura do brasileiro é: eu quero comprar uma coisa, eu não tenho dinheiro à vista, eu tenho que parcelar. Automaticamente, se eu vou parcelar, eu tenho que pagar juros por aquele dinheiro. Não necessariamente dentro do consórcio. E a gente vai falar um pouco sobre este processo com vocês aí daqui a pouquinho, tá? E aí eu queria ouvir de vocês, né? Antes da gente entrar no tema, falar sobre o que é mesmo consórcio, queria fazer uma pergunta para vocês. Por que você compraria um consórcio? Por que vocês comprariam um consórcio hoje, com o pouco conhecimento que vocês têm aí ainda? Né? Por que comprar um consórcio? Me ajudem aí, Bruno. Raquel, tem alguma resposta aí já? Ainda não, Tem, peraí, eles estão peraí, Jé, tá escrevendo. subindo aqui as respostas do pessoal, Jé. Boa, vamos lá. Ó, o pessoal tá falando para investir, para poupar, né, para fazer uma compra programada. Olha que legal, Hum, Jé. Bastante coisa aqui, boa. né, Bruno? Isso, usar em espécie, o dinheiro também. Ó, tem gente um pouquinho mais avançada, hein? Ah, usar o dinheiro em espécie, né? Tem muita gente, né? Como a Raquel trouxe aí um dos itens, né? Que é justamente fazer aí, usar o consórcio como uma forma de guardar dinheiro. Tem muita gente que não tem essa educação financeira, vamos dizer assim, de conseguir guardar este dinheiro todos os meses. E aí precisa ter um boleto para pagar, precisa ter um, vamos dizer assim, que nem o pessoal falava antigamente, né? Precisa ter um carnê ali para ir pagando todos os meses. Se eu tenho essa conta, eu vou pagar. Se eu não tiver, eu não consigo guardar dinheiro. E aí, o consórcio vem ajudando o cliente dentro desse processo a se programar para fazer essa compra, a se reeducar dentro desse cenário, né? Então, o consórcio nos ajuda bem dentro desse formato. E por que a gente comprar o consórcio, né? Para também fazer uma reeducação financeira. É um dos itens que o consórcio pode nos ajudar dentro de um contexto geral. Mas aí, vamos entrar exatamente no ponto agora. O que é consórcio? Então, consórcio, gente, quando nós falamos em consórcio, né, trazendo aí um conceito macro, é uma modalidade de compra compartilhada, onde várias pessoas vão compartilhar deste valor para podermos aí ter um fundo comum, né? Então, falamos do pagamento das parcelas, pagamento do boleto ali que o cliente vai receber mensalmente, somamos o boleto pago por todas essas pessoas que estão dentro do nosso grupo, e aí nós temos um valor. Este valor nós chamamos de fundo comum. Esse valor ele é destinado a entregar as contemplações. Contemplação nada mais é do que o direito das pessoas de receberem o seu bem. Então, a partir desse momento que o cliente foi contemplado, ele passa a ter direito a comprar a sua casa, comprar o seu carro, comprar o caminhão, reformar a sua casa, colocar energia solar em casa, por que não? Né? Então, tudo isso o consórcio propicia para o cliente hoje. O consórcio hoje, então, é a possibilidade maior do cliente conseguir aí realizar o seu sonho de uma forma muito mais tranquila. Como eu faço para adquirir o meu bem com consórcio, gente? Como que nós fazemos isso, né? Tem aí a possibilidade de usar essa carta de crédito, né? Muita gente pensa assim no cenário de, eu tenho uma carta de crédito, a empresa vai me entregar uma carta de crédito para eu ir até a loja ou ir até o comerciante fazer a compra. Hoje não se entrega mais este documento físico. Então, o cliente tem o crédito com a Porto Seguro, ele vai até a instituição onde ele quer fazer a aquisição e a Porto faz o pagamento para a pessoa. Então, a partir do momento em que ele foi contemplado, como nós falamos aí anteriormente, né, ele já tem esse direito. E estas contemplações vão se dar através da assembleia. Todos os meses nós temos assembleias, né, onde é feita a apuração de tudo dentro deste grupo. Vamos verificar quantas parcelas foram pagas, qual foi o saldo que nós tivemos, se tivemos oferta de lance, se não tivemos oferta de lance, e quais foram as cotas sorteadas dentro desse grupo também. Mas para isso, é muito importante a gente ressaltar que eu preciso ter saldo dentro do meu grupo. Porque quando eu falo saldo, né, a conta do nosso grupo, vamos dizer assim, o saldo que eu tenho lá dentro do grupo funciona muito parecido com uma conta corrente.
Então, se eu tenho uma conta corrente e depositei valores lá dentro, eu vou ter dinheiro suficiente para ir pagando as pessoas que eu devo, os meus credores. Se nós, aqui do consórcio, tivemos um grupo que teve uma inadimplência muito alta, eu vou ter uma arrecadação menor. Consequência dessa arrecadação menor, eu vou conseguir entregar menos bens. Né? Isto também já é um grande diferencial que a Porto tem. Nós temos uma inadimplência muito pequena. E com essa inadimplência pequena, eu consigo arrecadar mais valores e entregar mais bens mensalmente. Então, já é um diferencial que a gente tem aí diante do mercado. Pessoal, se tiverem perguntas aí abertas no meio do caminho, podem me interromper para a gente ir perguntando, tá bom? Por que consórcio é seguro? Queria perguntar para vocês, é seguro mesmo fazer um consórcio, gente? Me ajudem aí, responda aí no nosso chat. Meninos, é seguro fazer um consórcio? O que vocês acham? Bom, E aí, Brunão? Jeff, aqui estão comentando que é parecido botando sim, sim, sim. Até um perguntou que queria é um bom argumento, uma boa questão. Então eles têm, a maioria está dizendo que sim, mas ninguém falou por quê. Boa, então já é um bom sinal, né? As pessoas estão achando que é seguro. Então eu posso vir para o consórcio e ficar tranquilo, relativamente tranquilo com isso, né? E é sim, gente, é um negócio seguro. Por quê? Ele é regulamentado. Nós, Porto Seguro, somos auditados e regulamentados pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele traz toda a garantia para o cliente. O cliente comprou um consórcio e veio pagando as suas parcelas, é certeza que ele vai receber o bem dele. Né? Uma das perguntas que às vezes o cliente aparece aí para a gente na negociação, quando eu vou receber o meu bem? Né? Consigo receber rápido? Em quantos meses eu vou ser contemplado? Essas perguntas com exatidão a gente não consegue responder para o cliente, né? Porque a contemplação depende de um processo que nós vamos falar um pouco mais na frente, mas se ele vier pagando parcela por parcela e não ofertou nenhum lance, com certeza até o final do grupo ele vai receber o dinheiro dele. Ele vai ter este dinheiro para poder comprar o bem, comprar o carro, comprar a casa, fazer do jeito que ele decide, tá? Esse valor, esse processo, né, de fiscalização e regulamentação pelo Banco Central vem sendo feito desde 91. Só que o consórcio já existe há muito mais tempo. E antes de 91, ele não tinha essa fiscalização pelo Banco Central tão de perto. Né? Era fiscalizado aí por outros órgãos e, consequentemente, cada administradora meio que tocava da forma que achava mais conveniente para os seus clientes, da forma que melhor se adequava ao seu perfil de cliente. E tivemos alguns processos, alguns casos que aconteceram lá no passado com outras empresas, onde muitas vezes as empresas tinham problemas e às vezes fechavam, e tivemos clientes que sim tiveram aí esses problemas para se receber das empresas anteriormente, que isso acabou ficando no passado, né? Hoje não acontece mais isso. Então, o cliente hoje, se ele tiver algum problema, se a empresa dele tiver problemas, né, que hoje é muito raro de ter problema em alguma empresa de consórcio, o Banco Central vai intervir junto a essa empresa para garantir que todos os clientes recebam os seus bens, que recebam os seus valores pagos, pelo menos até aquele momento. E isso o Banco Central deixa muito tranquilo para nós. E sim, é seguro para todo mundo comprar esse consórcio. E aí, como eu faço essa contratação? Como que eu trago a contratação do consórcio? Né? Poxa, eu sou corretor novo, né? Não sei, não perguntei para vocês lá no começo. Queria ouvir de vocês. E aí, gente? Quem já vendeu consórcio? Me ajuda aí. Quem vendeu consórcio? Tem muita gente que já vendeu consórcio? Manda aí no nosso chat. Sim, 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 sim. Quem já vendeu? Manda para nós. Luiz Dessas aqui botou que pessoas. sim, Luiz botou que sim, a Sônia botou que Boa. não. Ó, o Renato aqui botou que sim, imóvel. Tá bem misto, Jefferson. Tem Tá muita bem gente misto. botando que sim e Tem alguns falando gente que que não. sim, outros que não. Legal. E é legal a gente ter essa diversidade, porque o pessoal que já vendeu vai trazer perguntas que
os que não venderam ainda vão escutar lá na frente, que os clientes vão perguntar para eles, né? Ô, Bruno, me tira uma dúvida. Quantas pessoas a gente tem na sala aí até agora? Ó, tá com pouca gente, tá com 145 só. Eu tava esperando 145. mais. Beleza, mas o pessoal vai entrando aí, a gente está no comecinho ainda, daqui a pouco vai ter mais gente aí para ouvir falar desse produto. Muito legal. Então, como que nós fazemos a contratação desse consórcio, pessoal? O pessoal que já vendeu já sabe mais ou menos como é feito, mas o pessoal que ainda não, vamos entrar aí nesse processo e esclarecer um pouco melhor para vocês. Então, o primeiro passo, eu tenho que saber qual é o produto que eu vou vender para esse cliente. Se é um grupo de automóvel, se é um grupo de pesados, se é uma cota de imóvel, ou se o cliente está interessado em colocar placa solar no imóvel dele, né, na empresa dele. Primeiro passo, tenho que descobrir o que é isso. Segundo passo, escolher o tipo de grupo desse cliente. Se é grupo em formação, ou grupo novo, que nós chamamos, ou se é um grupo em andamento. Qual é a diferença de um para o outro? O grupo novo, o cliente entra, ele tem um prazo inteiro para fazer esse pagamento. Consequência disso, as parcelas são menores. Ou, não, eu quero entrar em um grupo em andamento, onde eu tenho um prazo menor, consequentemente, minhas parcelas vão ser um pouquinho maiores, porque eu vou ter que pagar o mesmo valor dentro de um espaço reduzido de tempo. E aí, consequência, as parcelas vão ficar maiores. Quando nós falamos em contemplação e oferta de lance, os grupos novos, como eu tenho mais gente, eu tenho um volume maior de pessoas entrando, né, e começando nesse movimento juntos, nós temos ofertas de lances mais altos. Eu tenho um volume maior de lance e lances maiores. Quanto mais tempo passa, a tendência é de vir diminuindo esta quantidade de lances ofertados. Por quê? Nós temos grupos fechados dentro da Porto Consórcio, então os nossos grupos têm um limite máximo de clientes. Esses clientes entraram aqui conosco e, consequentemente, vamos pegar um grupo de imóvel como exemplo, tenho 600 pessoas. Passaram-se lá 10 meses, se eu entreguei uma contemplação de 5 por mês, na nossa média aí, passaram-se 10 meses, eu não tenho mais 600 pessoas concorrendo com o pessoal lá dentro. 5 por mês, já entreguei 50, eu tenho 550 clientes. E aí, são menos pessoas, a tendência de quanto mais tempo passa, vão ficando menores os lances. Muito bem. E aí eu tenho que ver se o meu cliente se enquadra dentro desses dois perfis. E terceiro e por último, a escolha da cota que o nosso cliente quer, né? Porque, como nós sabemos, tem clientes que são muito simples, né? Nessa questão de escolher, não são apegados com números. Ah, cliente, ó, eu tenho o número 200, número 30 e número 85. Qual o número que o senhor quer? Ah, ok, qualquer um desses, ok, para mim está tudo bem. Agora, nós temos também aqueles clientes que são mais pragmáticos, aqueles clientes que gostam do número, né? Por exemplo, eu gosto do número 13, a minha cota tem que ser 13, porque tudo na minha vida tem um 13. Ok, nós vamos pesquisar para conseguir encontrar uma cota número 13 para esse cliente, desde que essa cota número 13 esteja vaga dentro do nosso grupo, né? Porque vamos pensar no nosso grupo de consórcio como um grande auditório, onde cada cadeira tem a sua numeração. Se de repente essa cadeira número 13 já estiver ocupada, eu não consigo colocar esse cliente neste determinado grupo. Eu posso buscar outro grupo, ou posso trazer para o meu cliente todos os números que eu tenho disponível. Olha, eu tenho tais números disponíveis. Qual o senhor deseja para este grupo? Né? Talvez o cliente pegue uma combinação do 13, alguma coisa assim, ou não, tem que ser o 13. Então vamos buscar um novo grupo. Damos um passo atrás, voltamos para o passo 2. Qual é o grupo que o cliente quer? Ele quer um grupo que tenha a cota número 13, se seja em andamento ou em formação, depende dele, depende da estratégia que ele está querendo, depende da estratégia que nós estamos montando para ele. Tá? Então, aqui Bom, começa Jé. o nosso processo de estratégia. Oi, Raquel, tem pergunta aí? Ah, tem sim, Jé. Ó, você tocou nesse assunto, o pessoal está perguntando aqui, ó. Inclusive, eu separei uma da Maria e ela pergunta justamente dessa questão que você falou, né? Da numeração do grupo aqui em andamento. Uhum. Quando que surge uma vaga no grupo em andamento, Jé? É o que ela está perguntando pra Boa. gente. Nossa, show de bola, Maria, essa pergunta. Quando surge? Lembra que eu falei que os nossos grupos são fechados?
Então, se eu tenho, pegando o nosso grupo de imóvel aí como exemplo, 600 pessoas. Se eu já coloquei todo mundo nas suas cadeiras delimitadas, eu estou com as 600 cadeiras cheias. Para que outra pessoa entre nesse nosso grupo, eu preciso que alguém desista e cancele o consórcio. Se ninguém cancelar, desculpa, se ninguém cancelar, eu não consigo colocar outra pessoa no lugar. Então, isso também é um grande benefício para quem está dentro do grupo, vamos dizer assim. Porque eu tenho um grupo ali, está certinho, ninguém desistiu, isso quer dizer que eu só tenho aumento das minhas chances de ser contemplado mês a mês, tá, Maria? Então, para que outra pessoa entre nesse grupo, que é exatamente ali o que nós temos, de repente, nos nossos grupos em andamento, são pessoas que desistiram do nosso consórcio, levantaram da sua cadeira e saíram. Se eles não saírem, se não tiver desistência, não entra mais ninguém. Se o grupo estiver cheio, fechou. Respondido, Raquel? Sim, Gé. E aí, Gé, eu achei que o que você respondeu agora serve até como dica para eles, né? Como argumento de vendas. Porque a Porto, trabalhando com grupos fechados, Boa. aumenta a chance aí do nosso consorciado de contemplação. Então, utilizem essa dica aí que o Gé acabou de compartilhar com a gente. É isso aí, Raquel. Então, passamos dessa fase, escolhemos para onde esse cliente vai, qual é o grupo, se é grupo novo ou em andamento, número da cota. Preciso trazer para vocês a nomenclatura do nosso grupo de consórcio, dos nossos consórcios aqui na Porto Seguro. Tá? Porque se olharmos o mercado, cada administradora trabalha com um tipo de nomenclatura. Tem empresas que trabalham com letras e números, outras só números. Aqui na Porto nós trabalhamos com letras e números para facilitar a nossa memorização, porque são muitos grupos, né? Então, para facilitar a segmentação por produtos, nós separamos isso para vocês. Então, pensando aí nos grupos de automóvel, onde eu posso comprar carro. Tá? Temos o A, que é de automóvel mesmo, e aí pegamos o exemplo de número 305, tá? Um grupo 305 de automóvel. Grupo BM, que são bens móveis. O grupo BM, gente, ele tem uma característica diferenciada, onde eu posso comprar veículos e placas solares. Então, se o cliente quiser comprar placa solar, eu só posso vender para ele no grupo BM, que são de bens móveis. Outra nomenclatura que nós temos aqui, VP, que é para os nossos grupos de pesados, V de veículos pesados. E aí pegamos o exemplo do grupo 03. E no grupo de imóvel, nós temos duas nomenclaturas. O I, que é o nosso grupo convencional de imóvel, e aí o número do grupo na frente, e o CA, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o CA já na frente, que é o nosso grupo de crédito alto, mas ele é um crédito alto que tem um diferencial, e esse diferencial a gente vai trazer daqui a pouco para vocês também, tá? E aí, gente, eu tenho uma outra pergunta para vocês que eu queria ouvir. Como é que a Porto se insere dentro desse mercado de consórcio? Qual é a nossa classificação? Somos o primeiro, terceiro, oitavo, centésimo? Onde a Porto está dentro disso? E aí, Bruno? O pessoal está respondendo aí já? Ainda não, peraí. Estão processando a Ok. pergunta aqui. Ah, botaram primeiro. Primeiro. Não tá botando primeiro aqui, Jefferson. Mas Ó, primeiro o que, gente? Primeiro em automóvel, imóvel, definam. Ó, boa. chegou imóvel. O pessoal tá falando imóvel. Primeiro em Pessoal, imóvel. Tá certo primeiro no isso, imóvel. Jefferson? Não sei, vamos ver isso aí. Então, gente, hoje a Porto é a segunda no ranking de imóveis. E se nós olharmos esse ranking que eu coloquei aí para vocês, ó, se olharmos os 4 primeiros, a Porto é a única que não é banco, né? Então aí temos a Embracon em quinto lugar, mas as 4 primeiras, Bradesco, Porto, Caixa, Itaú, só Porto Seguro que não é banco dentro desse processo. É fácil concorrer com banco, gente. Vocês não concorrem com banco todos os dias, né? Então tem cliente de vocês lá que vai até o banco fazer uma cotação. Tem cliente de vocês que às vezes está sentando na frente do gerente para falar alguma coisa e o cliente recebe a oferta de produtos do banco.
O papel do banco é exatamente esse conosco também, o nosso papel é ofertar os produtos que eu tenho para vender. Então não percam esta oportunidade. Ofertem os produtos que vocês têm para os seus clientes, porque se o cliente não sabe o que vocês têm para vender, dificilmente o cliente vai comprar de vocês. Né? Então, eu tenho consórcio de imóvel, ok, mas se eu não falar para os meus clientes que eu tenho consórcio de imóvel para vender, meu cliente não vai. Meu cliente quer comprar uma casa nova, ele quer comprar uma casa na praia, quer reformar a casa, ele vai buscar as linhas de crédito que ele conhece. Ou às vezes ele vai buscar lá no banco dele a linha de crédito que ele conhece. Ou vai buscar consórcio lá, pior ainda, sendo que ele tem todos os produtos com vocês. Então não esqueçam disso. Ofertem o produto consórcio para os clientes que vocês têm na carteira, né? E a Porto, pensando aí, né, em Porto, segundo lugar nesse ranking, nós estamos há 43 anos, mais de 43 anos dentro desse mercado. Nós temos uma taxa de inadimplência muito pequena. E essa taxa de inadimplência, né, diante do mercado, ela é uma das menores que nós temos aí, olhando o mercado de forma geral, uma das menores taxas de inadimplência que a gente tem no mercado. O que isso traz de benefício para o cliente de vocês? Lembra que eu falei? Eu vou ter uma arrecadação maior, eu vou ter mais entrega de bens, consequência do cliente retirar mais rápido, que é exatamente esse outro item que eu tenho aqui, ó, um excedente de contemplação de 28%. Então eu tenho 28% a mais de entrega. Vamos pegar um exemplo? Tem um grupo de imóvel que são 600 participantes em 200 meses. Se eu pegar 600 pessoas e dividir em 200 meses, eu tenho que entregar pelo menos 3 cotas todos os meses. Consequência disso, consequência dessa baixa inadimplência que a gente tem, dessa maior arrecadação, nós entregamos em média 5 todos os meses. Se eu coloco, né, na média de 5, 600 dividido por 5, eu vou ter 120 meses. Na média, aí 10, 11 anos, a nossa expectativa é que em 11 anos, no máximo, eu tenha entregue todos os bens para os meus clientes. Ele não precisa aguardar 200 meses, muitas vezes. E lógico, a gente está falando aí de um período de 16 anos. Algumas oscilações podem acontecer nesse meio do caminho, mas se nós mantermos a mesma média que nós estamos mantendo nos últimos anos, na média aí, em 11, 12 anos eu tenho entregue todos os bens que nós temos aqui dentro da Porto Consórcio, né, para todos os clientes do grupo, todo mundo que contratou no nosso grupo de imóvel está dentro disso, contando esse excedente de contemplação. E aí, aonde eu posso comercializar, onde eu estou presente, né, dentro do nosso cenário aí, nível Brasil. Então, estamos quase aí terminando de preencher o nosso mapa do Brasil. Só não estamos em 3 estados: Acre, Amapá e Roraima. Por enquanto, esses 3 ainda não estão disponíveis para comercialização. Mas vamos pegar um exemplo, né? Eu aqui estou falando aqui de São Paulo com vocês. Tenho um cliente, vendi para esse cliente aqui no estado de São Paulo. Meu cliente quer comprar um imóvel lá no Acre, quer fazer a compra de um imóvel lá, quer comprar uma fazenda lá no Acre. Vamos pegar e vamos fazer uma plantação, vamos criar gado lá no Acre. Beleza, pode, qualquer lugar do Brasil, o cliente pode utilizar o consórcio da Porto Seguro aí para adquirir o seu bem, tá bom? Só lembrando, né, que eu não posso comercializar nesses 3 estados por enquanto, porque uma regra aí que a gente não pode comercializar onde eu não tenho representantes ainda. E por enquanto nesses 3 estados, a Porto ainda não tem ninguém lá. Por que eu deveria contratar um consórcio então, gente? Me ajuda aí. Bruno, Raquel, pessoal respondendo aí, repassa aqui pra gente. Por que eu deveria contratar um consórcio hoje? Depois de tudo isso que a gente falou, tem alguma mudança? Teve alguma diferença aí? O pessoal mudou de ideia? Teve mais algum insight? Olha, o pessoal tá mudando de ideia aqui sim, viu, Gé? Ó, o pessoal tá falando para comprar um bem sem juros, com um bom prazo. O pessoal tá colocando bastante coisa aqui, né, Bruno? Fazer uma economia mais fugindo aqui dos outros tipos de investimento. Ver aqui também, o que mais? Tá. Estão batendo muito em cima disso, principalmente aqui na questão de melhor modalidade de crédito.
Ah, boa. Então, Isso mesmo. já Resumindo aqui o que você falou. estamos mudando um pouco aí já o conceito de quem está aqui na sala, né, gente? Tem que começar, a mudança começa do pequeno, né? Começa do 1. Então, estamos aí com mais de 100 pessoas agora na sala. Então, vamos começar mudando o nosso jeito de ver. Nós aqui, né? Esses mais de 100 dentro da sala aqui, tendo outras visões dentro desse produto, e a gente vai replicando isso para os nossos clientes. Consequência disso, vai aumentando essa pulverização e esse conhecimento para as pessoas, facilitando a aquisição deles. Então, as formas aí que a gente tem. Fazer uma compra planejada, como vocês trouxeram lá no começo. Ah, eu quero me planejar, eu tenho um carro hoje, por exemplo, quero programar, quero planejar a troca desse meu carro de uma forma mais tranquila. Eu tinha muito hábito de, tenho um carro hoje, vou trocar esse carro, levava o carro até a concessionária, deixava o carro como entrada, financiava a diferença e saía de carro novo. Quantos clientes nossos já não fizeram isso? Quantos de nós, muitas vezes, aqui dentro da sala já não fizemos isso? Então, hoje, eu tenho um consórcio, tenho o meu carro, que ele me leva e me traz. Já estou pensando na compra do próximo? Claro que já. Né? Mas tenho o meu consórcio. Assim que o consórcio for contemplado, eu vou fazer a compra disso de uma forma mais planejada. Eu posso vender o meu carro para poder comprar com valor melhor. Vendo esse meu carro, pego mais dinheiro do que se eu entregasse ele na concessionária, porque tem uma depreciação na avaliação. Né? Uma outra forma de guardar dinheiro. Oh, não tenho programação, não consigo juntar dinheiro. Ou, como eu já ouvi alguns colegas falarem, guardo todo mês um dinheiro na poupança. Só que no primeiro aperto que eu tenho, eu vou lá e saco um pouquinho desse dinheiro. O primeiro saque que eu fiz, bagunça tudo, porque aí eu começo a me acostumar a fazer saques periódicos daquele valor da poupança. Quando vai ver, todo o valor que eu tinha guardado já bagunçou e perdi tudo que eu tinha. Posso usar o consórcio como uma forma de investimento, né? E quando nós falamos em investimento, uma história que me vem muito à cabeça é exatamente de um corretor, colega nosso, que eu estava fazendo um treinamento e ele me trouxe esse insight. Ele foi receber a documentação, as correspondências na casa dele, né? E dentro dessas correspondências veio um boleto lá em nome do filho dele, de um dos nossos concorrentes, de uma congênere nossa, de um banco. Esperou o filho chegar da faculdade. Quando o filho chegou, ele, filho, o que é isso aqui? Ele, pai, eu tinha um dinheiro guardado lá no banco, eu fui lá resolver um problema, estava conversando com o gerente, e o gerente me ofereceu um consórcio. Falou, olha, por que você não pega, faz um consórcio? O dinheiro que você tem guardado na poupança, a gente pega e oferta como um lance. Se você for contemplado, você vai ter rendimento sobre o valor inteiro do seu crédito e não somente sobre o valor que você tem guardado na poupança, o que é uma verdade. E aí foi um bom negócio para ele. Ele achou que seria um bom negócio, que tá certo. O pai virou para ele e falou: poxa, filhão, por que você não fez o consórcio comigo? Pai, eu não sabia que você tem consórcio para vender. Então, a gente volta para aquela mesma história. Por que eu não ofertei o consórcio para quem estava dentro da minha casa? Eu não ofertei o consórcio para o meu filho. Se eu não ofertei o consórcio para ele, ele vai ser abordado por outro, vai ser abordado por outra pessoa. Quantos produtos Porto nós temos para vender? Né? Pensando aí em nós, corretores, eu tenho mais de 27 empresas. Se eu pegar produtos e subprodutos, dá mais de 50. Eu tenho que falar de tudo, eu tenho que saber de tudo. Não necessariamente, mas eu tenho que olhar o meu perfil de cliente e saber onde é que se encaixa outros produtos para eu poder ofertar para ele. Senão o cliente vai continuar pensando que eu só tenho seguro para vender, tá? E por último aí, né, um dos últimos dos itens que nós trouxemos aí, que é exatamente o aumento de patrimônio. Então, quando nós falamos em aumento de patrimônio, pegamos um exemplo de um cliente que tinha aqui conosco, tinha fechado um negócio, tinha vendido um imóvel, não me lembro exatamente qual foi, da onde que proveu esse dinheiro dele. Ele tinha 500 mil na mão desse negócio que ele fez e ele pretendia comprar uma casa para alugar.
para poder ter uma renda mensal ali desse aluguel, né? E nosso consultor ofereceu para ele uma outra situação, um outro cenário. Dele pegar, fazer um consórcio conosco de 500 mil, pegar parte deste dinheiro, ofertar um lance, vamos trabalhar com meia-meia, vamos dividir meia-meia, 250 mil ele ofertava de lance, sendo contemplado, ele ia ter 500 mil na mão para comprar o imóvel que ele tanto desejava, comprou o imóvel, 250 mil aqui, ele comprou o imóvel de 500, colocou para alugar. O valor que ele deu de 250 diminui o valor da parcela dele, diminui o valor da parcela, valor do aluguel paga a parcela, sobra um pouquinho, e do outro lado aqui, eu tenho 250 mil que sobrou dos 500 que ele tinha. Primeira regra básica do investidor: pulverize o seu dinheiro, porque se ele tem 500 mil, colocou tudo num imóvel e está vivendo deste rendimento, se esse imóvel deixar de ser alugado, se o inquilino for embora e eu não conseguir alugar, eu não tenho mais rendimento nenhum. Acabou o cliente, não tem mais dinheiro para poder se manter, porque não está alugada a casa. Está aqui a casa alugada e se pagando. Do outro lado, eu tenho 250 mil investido. Vamos colocar nas aplicações mais seguras aí possíveis, né? 250 mil ele investiu, ele vai ter o rendimento médio ali, que vai ficar muito próximo do valor do aluguel que ele ia ter do imóvel. Então é um outro bem, é uma outra possibilidade de rendimento. Aí esse cliente vai ter uma casa que vale 500 mil aqui e 250 mil desse lado. Somando os dois, ele tem um patrimônio hoje de 750 mil. Ele saiu dos 500 mil, que era a casa, e subiu o patrimônio dele para 750 mil. Então, são outras possibilidades que esse cliente passa a ter. Tá? Então, pensando em aumento de patrimônio, falei aqui um exemplo de 500 mil, gente, mas dá para fazer com 150. Faço um investimento, tenho 150 mil, ia comprar um apartamento, faço uma cota nesse valor, eu consigo comprar um apartamento, o restante eu deixo aplicado. Né? Ou faço 2 cotas e alugo 2 apartamentos. São vários cenários que a gente tem disponíveis aí para vocês.